O sol mal tinha subido e já queimava as chapas de ferro enferrujadas, fazendo o ferro velho parecer um deserto de sucata. No meio daquele cenário, Rafael treinava como se estivesse num campo de batalha. Suor escorria pelo rosto enquanto suas mãos firmes se cravavam nos para-choques de um carro inteiro, levantando e segurando no ar mais de 1.500 quilos. O estalo metálico ecoava quando ele soltava o veículo de volta ao chão, levantando poeira e fazendo as gaivotas que rondavam o lugar baterem asas assustadas. Quando não erguia latarias, usava os carros como sacos de pancada. Seus punhos e pernas rasgavam a carcaça dos veículos com socos e chutes, deixando marcas profundas. Tum! Crash! A cada golpe, o metal gemia como se tivesse vida, ecoando pela manhã silenciosa. Ele não estava apenas treinando, estava extravasando a inquietação que queimava na mente desde a noite anterior. A imagem dos dois lobisomens não lhe saía da cabeça. O brilho dos olhos, o cheiro da terra molhada misturado com sangue, a lembrança do perigo, tudo isso latejava dentro dele, transformando cada soco em descarga, cada chute em promessa. Rafael sabia que aquela luta ainda não tinha terminado, e o ferro velho era apenas o prelúdio de algo maior. E enquanto o sol subia, mais quente e impiedoso, o destino já preparava o próximo cenário. Um bar simples, cheio de vozes humanas, mas carregado de histórias que escondiam muito mais do que aparentavam. Ao meio-dia, o ferro velho já estava no passado. Rafael, com a pele ainda quente do treino e os músculos relaxados após o banho, entrou em um bar pequeno, de madeira gasta pelo tempo. O cheiro de carne assada e tempero forte se misturava ao som das conversas e gargalhadas dos clientes. Ele se sentou, pediu seu prato e uma Coca-Cola gelada. Enquanto comia em silêncio, o ambiente parecia comum, até a porta ranger e bater contra a parede. Um rapaz entrou com passos pesados, o tipo que não precisava de apresentação para ser notado. O ar no bar mudou. Os clientes trocaram olhares, alguns já murmurando entre si. E lá vai o João arrumar confusão de novo. Você não vai fazer nada? Não, por essas bandas ninguém mexe com a família dele. O pai José é influente, perigoso. Um homem já perdeu o braço só por esbarrar nele. E a irmã de João, Maria, tão ruim quanto ele. Gente assim, meu rapaz, é melhor evitar. As palavras ficaram martelando na cabeça de Rafael enquanto ele observava a confusão se armar. João discutia com um cliente que, até então, demonstrava paciência. Mas quando João soltou um insulto alto, todos no bar se calaram. O cliente, já bêbado, perdeu o controle e desferiu um soco que fez João cair para trás. O bar explodiu em murmúrios. João se levantou rápido, a raiva em cada movimento. Puxou uma faca e avançou contra o homem. Mas antes que a lâmina atravessasse o ar, uma mão firme agarrou seu pulso. Ele virou-se, surpreso, e encontrou os olhos frios de Rafael fixos nele. Não acha que já foi longe demais? No silêncio pesado que se seguiu, algo aconteceu. Por um instante, os olhos de João brilharam amarelos. Mas, em resposta, os de Rafael cintilaram em azul gélido, tão intensos que João engoliu em seco. O briguento recuou, guardou a faca e saiu apressado, sumindo pelas ruas como quem foge da própria sombra. Rafael acompanhou sua saída com o olhar, e um pensamento firme se formou. Achei você... Ele agora sabia. João era o lobisomem cinza da noite passada. E se isso estava certo, Maria só podia ser a Lupina de pelos marrons. Mas havia outra dúvida ainda maior. E se toda aquela família escondia o mesmo segredo?
O prato de Rafael esfriava sobre a mesa, mas ele não se importava. O destino começava a se revelar diante de seus olhos. E quando a noite chegasse, ele teria ainda mais respostas. Rafael voltou a comer devagar, como se cada garfada fosse apenas uma desculpa para manter a mente ocupada. O bar, que havia voltado ao burburinho normal, ainda ecoava as palavras do dono na cabeça dele. O homem se aproximou, apoiando os braços no balcão, e falou num tom que misturava sinceridade e medo. Olha, rapaz, já vi gente sumir só de olhar atravessado para a família do Sr. José. Você fez o que ninguém ousou. Mas tome cuidado, eles não esquecem. Uma vez que entram na sua cola, é como um cão farejador que não solta o osso. Quantos são na família? O núcleo é pequeno. O Sr. José, a esposa Dona Ana e os filhos João e Maria. Mas os parentes aparecem de tempos em tempos. Tios, primos, até os avós. Quando se reúnem, é uma verdadeira matilha. Costumam vir de 5 em 5 meses. E sempre naquela velha casa nas fazendas. Se eu fosse você, evitava aquele lugar. Rafael apenas assentiu, o rosto sério, agradecendo com um leve gesto de cabeça. Ele pagou a conta, mas o dono empurrou o dinheiro de volta, dizendo: não, é por conta da casa. Considere um agradecimento pela coragem que você mostrou hoje. Mas lembre-se do meu conselho. Com passos firmes, Rafael deixou o bar. O sol já declinava, pintando o céu de laranja e vermelho, como brasas que anunciavam a escuridão. O vento trazia consigo o cheiro da terra molhada e do gado pastando nas redondezas. Mas em sua mente o peso da descoberta era inegável. Não apenas tinha identificado o lobisomem cinza, como também ligara os pontos que revelavam a identidade da lupina marrom. E ainda havia o "e se"? E se o patriarca também fosse um deles? E se toda aquela linhagem carregasse o mesmo fardo bestial? Essas perguntas martelavam na mente de Rafael quando a noite caiu. E ele sabia que não poderia mais apenas especular. Era hora de ver com os próprios olhos quando a lua acendeu no céu, derramando sua luz prateada sobre os campos. Rafael já não era mais apenas o bilionário discreto ou o rapaz de férias em Salvador. A fera dentro dele despertava, e com ela, o lobisomem albino se erguia. Seu corpo se alongou, músculos se tensionaram, e a pelagem branca brilhou sob a noite como um espectro impossível de ignorar. Sem perder tempo, ele correu pelos campos, os passos pesados, mal deixando rastros na terra, até alcançar as proximidades da velha casa da família José. O casarão se erguia distante, imponente, com sua madeira escura e janelas grandes que refletiam o brilho da lua. De longe, escondido atrás dos arbustos, Rafael observava. A visão era quase comum. A família reunida ao redor da mesa de jantar, rindo, conversando, trocando pratos e histórias. Mas os sentidos aguçados de Rafael captavam muito além do que os olhos humanos veriam. O cheiro de sangue fresco impregnava o ar, disfarçado pelos temperos da comida. As batidas cardíacas daqueles corpos tinham um ritmo sutilmente diferente. Não eram completamente humanas. Não faça muita bagunça, João. Já basta o que aconteceu na última vez. Não queremos chamar atenção. Relaxa, pai. Vai ser rápido. Só vou resolver um assunto pendente. Rafael não precisava de mais pistas. Ele sabia exatamente para onde João estava indo. Atrás do cliente do bar que ousara enfrentá-lo mais cedo. Os olhos azuis do lobisomem albino brilharam intensos no escuro. O coração acelerou, não de medo, mas de urgência. Se chegasse tarde demais, não haveria apenas um desfecho sangrento. Haveria uma mensagem deixada pela família José. Rafael recuou alguns passos entre as árvores, o corpo já tenso,
pronto para correr. O vento trouxe o cheiro de João misturado à adrenalina, guiando-o como um farol. E, naquele instante, Rafael sabia. A caçada havia começado. E cada segundo que passasse poderia significar a diferença entre vida e morte.